Bem, moçada, nós conversamos sobre condutor em equilíbrio eletrostático. Explicamos que um condutor está em equilíbrio eletrostático quando nele não houver mais corrente elétrica, não houver mais cargas elétricas em movimentos ordenados. Perfeito? As cargas estiverem todas distribuídas pelo condutor, de tal maneira onde no máximo elas estejam vibrando em relação a uma determinada posição de equilíbrio, tá? E não mais movimentando-se. Perfeito? Muito bem. Vamos analisar agora o caso específico de uma esfera. Quando eu tiver uma esfera condutora, eletrizada e em equilíbrio eletrostático. Perfeito? Esfera em equilíbrio eletrostático. No caso, uma esfera condutora, né? Eletrizada. Muito bem. Vamos imaginar o seguinte. Imaginemos que aqui é uma esfera. Acredite, eu tentei representar uma esfera para você, né? Mas com toda a minha arte de desenho, saiu isso, você acredite, tá? E de repente eu vou eletrizar essa esfera, faz de conta que positivamente. Então, como nós já aprendemos, a carga elétrica vai ficar distribuída na sua superfície externa. Então eu vou colocar aqui, ó, sabendo que a carga elétrica está distribuída uniformemente por toda a sua superfície. Veja, por exemplo, positivo. Tá? Então eu estou colocando aqui uma carga elétrica positiva, representando a carga da esfera. Então, essa esfera, ela acaba de receber uma determinada quantidade de carga Q. Perfeito? Muito bem. O que vai acontecer? Gente, primeiro detalhe. Todos os pontos da esfera possuem o mesmo potencial. Afinal de contas, ela está em equilíbrio eletrostático. Isso significa que ela é um corpo, tá? É um corpo equipotencial. Perfeito? Então, muito bem. Então, já que o potencial é igual em todos os pontos, eu posso falar no potencial da esfera. Qual é o potencial da esfera? Bem, o potencial da esfera, esse potencial nós podemos calcular pela seguinte relação matemática. Primeiro, o potencial é exatamente igual a formulinha do potencial que nós já conhecemos. K, Q, dividido pela distância. Que distância? Gente, nesse caso, como o potencial é o mesmo em todos os pontos da esfera, não importa se eu estou falando de um ponto interior, se eu estou falando de um ponto na superfície, não importa, desde que esse ponto pertença à esfera, a distância que eu vou usar é sempre o valor do raio. Perfeito? Sempre o valor do raio. Então, KQ vezes o raio. Detalhe que nós não podemos esquecer. Veja, o potencial da esfera pode ser positivo ou negativo, né? Então, observe aqui por essa relação que se a carga da esfera for positiva, automaticamente o potencial também será positivo. Esfera positiva tem potencial positivo. Agora, se porventura a carga da esfera for negativa, automaticamente ela terá um potencial negativo. Perfeito? Vamos lá. Então, esta aqui é a formulinha para determinarmos o potencial elétrico, tá? Da esfera ou potencial elétrico de qualquer ponto pertencente à esfera. Maravilha? Joia. Bom, agora, como nós podemos determinar e o campo elétrico? E sobre o campo elétrico, o que nós podemos dizer? Primeiro, dentro da esfera, qualquer ponto interior da esfera, o campo elétrico é nulo. Observe, gente, que o potencial ele vai ser diferente de zero, porque ela tem carga elétrica. Então, em qualquer ponto dentro da esfera ou na superfície, vai ter um potencial e esse potencial não é zero, porque a carga dela não é zero. Perfeito? Mas o campo elétrico dentro é nulo. Então, se a esfera está em equilíbrio eletrostático, eu já sei que o campo interior, qualquer ponto dentro da esfera, tá? Em qualquer que seja o lugar dentro da esfera, esse campo elétrico é nulo. Então, ó, campo no interior da esfera é obrigatoriamente igual a zero. Tá? Obrigatoriamente igual a zero. Perfeito?
Muito bem. E o campo? E o campo fora da esfera, externo à esfera. Bem, um campo externo à esfera, então eu vou dizer um campo exterior, fora da esfera. Campo exterior. O campo exterior, qualquer ponto fora da esfera, eu uso a fórmula normal do campo elétrico, tá? Então, imagine que eu queira saber qual é a intensidade do campo elétrico nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto aqui eu vou chamar de ponto P. Qual é a intensidade do campo elétrico aqui? Primeira coisa, o vetor campo elétrico continua valendo aquela regrinha nossa, tá? Vetor campo elétrico, um corpo positivo gera um vetor saindo dele. Então, o meu vetor campo elétrico seria bem aqui na direção, ó, o vetor campo elétrico nesse local, né? Bem aqui, representado por essa retinha aqui. Então, este aqui é o nosso vetor campo elétrico neste ponto aqui, ó. Campo elétrico aqui fora, campo elétrico no ponto P. Perfeito? E qual é o valor desse campo elétrico? Bom, o campo elétrico em qualquer ponto fora, nós podemos calcular usando a formulinha K vezes módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Tá? Pela distância ao quadrado. Que distância? Esta distância aqui, ó. A distância, muito cuidado, moçada, a distância é a distância do centro da esfera até o ponto aonde nós estamos calculando. Então, a distância que nós vamos usar é esta distância aqui, ó. Olha só, esta aqui é a distância que nós vamos usar. Tá? Então, aqui, olha só. Não é a distância em relação à superfície, é a distância em relação ao centro. Perfeito? É a distância em relação ao centro. É essa distância que nós vamos usar na fórmula. Então, muito cuidado, porque se eu for calcular o valor do campo elétrico nesse ponto P, no campo exterior, tá? No ponto exterior, e ele me der a distância em relação à superfície, eu tenho que somar o raio. Então, eu tenho uma esfera de raio 2 metros, qual determina a intensidade do campo elétrico a 1 metro da superfície para fora da esfera. Bom, então eu tenho que somar, seria 3 metros que eu usaria na fórmula, 3 ao quadrado na fórmula. Tá certo? Então, é bom a gente tomar esse cuidado, né? Tá aqui. Beleza. Existe um campo que nós chamamos de campo superficial. O que é isso? Aqui dentro, obviamente, o campo é zero, né? Então, campo aqui dentro, no interior, ele é zero. Muito bem, tá aqui. Porém, aqui fora não é mais zero. Então, o que acontece? O campo passa de um valor zero para um determinado valor aqui, que seria o valor que nós chamamos de campo próximo. Seria o campo nesse ponto aqui, ó. Seria o campo elétrico nesse ponto aqui. Aqui ele não é mais zero. Aqui nós vamos chamar de campo próximo. Ou seja, valor do campo elétrico num ponto infinitamente próximo à superfície. Então, vou chamar aqui de campo próximo. Tá? Esse campo próximo, olha lá. Campo próximo. Tá? Ele é exatamente igual ao valor do campo elétrico normal. A única diferença aqui, olha lá, KQ, é que a distância em relação ao centro é o próprio raio. Então, nesse caso aqui, eu tenho o próprio raio. Tá? Aí. Então, não muda nada. Não muda nada a nossa brincadeira. Agora, o que seria o campo superficial? Campo elétrico, campo superficial. Gente, observe que o campo elétrico ele passa de um valor zero para um valor próximo, tá? Só que, na verdade, não tem como ele não pula de zero para próximo de maneira imediata. Então, na realidade, existe ali uma pequena superfície na minha esfera, que é realmente uma superfície muito fininha.
em que o campo vai aumentando o seu valor de 0 até o valor do campo próximo. De tal maneira que eu chamo de campo superficial o campo médio entre o valor interno e o valor extremamente próximo. Então eu chamo de campo superficial, campo superficial, a metade do campo próximo. Exatamente a média, quer dizer, campo próximo mais campo interno é 0, então seria próximo mais 0 dividido por 2. Esse aqui é o nosso campo superficial. Ou, em outras palavras, eu posso dizer que o campo superficial, ele pode ser escrito dessa maneira. K módulo de Q dividido por D elevado por 2 R ao quadrado. Tá? K módulo de Q dividido por 2 R quadrado. Perfeito? Tá aí, ou seja, metade. Então, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com essas formulinhas aqui. Na verdade, são todas fórmulas que nós conhecemos, mas são adaptadas para a esfera, para a situação de uma esfera. Perfeito, gente? Então é só tomar um pouquinho de cuidado com elas. Uma pergunta que pode se fazer, alguém poderia fazer, eu poderia até ter colocado já antes aqui em cima, mas esqueci, então eu ponho agora. Né? O cara poderia perguntar, o peixe, o potencial da esfera é esse, e o potencial num ponto fora da esfera? E o potencial num ponto fora da esfera? Bom, potencial, seja dentro ou seja da superfície, é o mesmo, tá? Agora, fora da esfera, né? Eu tenho potencial, olha só, potencial exterior, externo, potencial exterior. Aqui. Normal, é a formulinha que nós já estamos acostumados a trabalhar. Como é que seria o potencial no ponto P aqui? A fórmula normal, V igual K vezes a carga, agora não é módulo, quando é potencial não é módulo, tá? Distância, que é essa distância aqui, tá? A distância do centro da esfera até o ponto que nós estamos considerando. Perfeito? Então, estão aqui, gente, as formulinhas. Veja só, o potencial, qualquer ponto pertencente à esfera, eu uso o raio. Se ele não pertence à esfera, se ele está fora da esfera, tá? Eu uso o D. Perfeito? Tá ali. O campo elétrico. Campo elétrico, dentro é nulo. Dentro é obrigatoriamente igual a 0. Fora eu uso a distância e eu uso a fórmula do campo normalmente, tá? Quando o campo eu chamo de campo próximo, quando ele é infinitamente encostado na esfera, então essa distância vira o raio da esfera, tá? E o superficial é a metade do próximo, né? Seria a metade entre dentro e fora, então seria o próximo mais o dentro que é 0, próximo mais 0 é 0 dividido por 2. Então metade que vai dar exatamente isso aqui. Esse é o nosso campo superficial. Tá? Então, eis aí uma geral em relação a campo elétrico, potencial elétrico, quando se falar de uma esfera. Esfera condutora, eletrizada e em equilíbrio eletrostático. Tá? Esse detalhe aqui é importante, não podemos esquecer. Tá? Eu aqui considerei uma esfera com uma carga positiva. Mas veja que ela poderia ter carga negativa, a diferença é que o potencial vai dar negativo. Como o campo elétrico independe do sinal da carga, porque a gente usa módulo, não teria problema, mas o potencial ele daria negativo. Tá? Em termos de campo elétrico, alguém poderia perguntar, e aí peixe, não muda nada? Muda, o vetor muda. Tá? Se a carga fosse negativa, o vetor seria apontando para a esfera. Tá bom, gente? Então tá aí, em termos de esfera, o que significa a esfera eletrizada e em equilíbrio eletrostático. Tá joia, moçadinha? Um abração, beijão no coração de todos, vamos para a próxima.